Boa noite. Vamos começar a nossa mais uma live e hoje vamos conversar sobre terapia sistêmica e terapia cognitivo-comportamental com a nossa querida Cristiane Peretti. Vamos aguardá-la. E esta é mais uma live do projeto Integrar Profissionais e organizada, um programa, um projeto que estamos organizando juntamente com o nosso núcleo de famílias. A Cris chegou. Cris, já estamos juntas? Olá! Olá! Tudo Olá! bem? Tudo bem e você? Tudo bem, Ju? Que Uma alegria delícia! estar aqui hoje com vocês. Que coisa boa! Muito feliz com esse convite. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente e sempre quando você fala lá no nosso grupo de estudo, quando estamos juntas, eu gosto muito de te ouvir. Então, eu vou me Oh, deliciar gente! agora, nesses 50 minutos, né? Então, Pois vamos é, vamos ver se começar. eu posso contribuir aí, né, Ah, Ju? imagina, Contando um imagina, pouquinho dessa experiência. imagina. Eu vou te apresentar, Cris, para a gente poder Tá, fica à começar. vontade. Então, a Claro. Cristiane Peretti, né? Nossa Cris é psicóloga Isso. sistêmica, com especialização em Uhum. TCC, com casais e famílias, e formação em terapia do esquema. Ela não para, essa Isso. pessoa Isso, estuda, participando de um estuda. monte de grupos aí, né, Ju? E hoje nós vamos conversar sobre a terapia sistêmica, né, e a terapia cognitivo-comportamental, né? E, bem, agradecer, né, primeiro, e se você quiser falar alguma coisa nessa nossa abertura aqui, antes de eu começar as perguntinhas, que eu quero saber algumas coisas. Posso começar? Ixi, você travou aqui para mim. O seu sinal aí tá bom, porque você travou aqui um pouquinho. Deixa eu ver Tá me aqui. vendo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Agora deu? Ô, Cris, deixa eu ver se eu. Eu acho que eu vou ter que. Não, tá aqui. Oi? Gente, se vocês estão vendo e ouvindo a gente, por favor. Eu agora tô te ouvindo. Você tá me ouvindo agora? Tá? Sim, tô te vendo e tô te ouvindo. Então tá. Muito bem, então seja bem-vinda a essa nossa conversa. Antes de começar minhas perguntinhas, que eu adoro fazer perguntas, você sabe disso, né? Sim, que bom. Espero poder responder. Se eu não souber, também tô aqui para aprender. Nós vamos construir juntas, né? Quer Né? falar alguma Isso aí. coisa antes de eu começar? Bom, então o que que eu quero dizer? Acho que eu tenho uma ajudante aqui que ela fica falando se meu sinal tá bom ou não, Ah, sabe? entendi, entendi. Mas então, eu quero dizer, né, que eu sou psicóloga e que eu fiz minha formação aí com vocês, né, Ju, no Espaço Integrar, em TCC e Família, e foi uma formação muito significativa para mim, assim, porque mesmo eu trabalhando com sistêmica há muitos anos, é, essa formação foi uma formação muito especial por vários motivos, né? Um deles por todas as trocas, por toda a informação, por essa equipe maravilhosa que você trouxe para dar aula para gente, professores incríveis, né? E que agregaram muito aí o Prada e a Adria, o Aneron, o Eduardo Lomando, que eu acho que são profissionais que valem muito a pena a gente conhecer, porque é uma visão diferenciada aí, né, da prática clínica, e eu acho que a gente tem muito para aprender com eles também.
Depois pela turma super especial que se formou, né, Ju? Assim, então, é uma turma que a gente trabalha juntos, que a gente troca muitas figurinhas juntas, e que, então, e por mais que eu estude sistêmica, e por mais que eu veja genograma, foram momentos de muita descoberta no curso, né? Porque o curso ele é também muito terapêutico. E foi um curso de muito vínculo. E eu acho que essa é a grande diferença quando a gente começa a atender no consultório e se dispõe a essa prática clínica que é maravilhosa, né? Então, se a gente não construir um vínculo, se a gente não tiver conectado, verdadeiramente conectado com quem a gente é, com o nosso propósito e com quem a gente está ali trocando essas ideias, né? Colhendo nas suas dores, nas dificuldades das suas relações, eu acho que nada vai acontecer. Né? Então, a gente pode ter todas as teorias, a gente tem uma frase, né, que fala isso, posso conhecer todas as teorias, mas se a gente não souber conectar com a alma humana, a nossa alma com a outra, nada vai acontecer, né? Então, quando eu chego para o consultório atender, eu entro de corpo e alma, né? E eu acho que é isso que a sistêmica mais me ensinou. Né, que a gente vai falar de ser humano e que até então, né, o pensamento científico vindo de Descartes era um pensamento linear, né, e que buscava a causa do problema como se fosse só uma causa, né? Então, quando a sistêmica, a cibernética, a teoria dos jogos, elas vêm trazendo essa nova forma de pensar a ciência, né? Porque não foram pensadores só da área da psicologia, foram biólogos, matemáticos, estudando essa nova forma de pensar a ciência e de incluir o observador, né? No objeto observado, começou então uma nova forma da gente perceber o mundo e a realidade. Né? Estamos todos Tentando fazer conectados, né, Cris? Estamos isso, todos conectados. todos Né? conectados. E agora, nesse momento de pandemia, mais ainda, né? Porque a gente pode estar distanciados e eu falo que foi um presente na minha vida, porque se não fosse esse momento de pandemia, eu continuaria lá no meu consultório, né? E agora, nesse momento, a gente pode ampliar ainda mais essas conexões, né? E antes de começar, eu estava aqui fazendo a minha mentalização para baixar a minha ansiedade, né? Para poder entrar e falar. E a intenção dessa conversa hoje é que a gente possa sair daqui com essa ideia, pelo menos, da importância das conexões, né? Que eu acho que foi a maior contribuição da sistêmica para a gente, né? No pensamento linear, ele foi muito importante, né? Então, o Descartes, ele falava assim, você pega o todo e vai esmiuçar em suas partes para poder entendê-las, né? Mas as partes não funcionam sozinhas, né? Se eu pegar um relógio, desmontar esse relógio, eu vou pegar essa parte sozinha, ela não vai fazer nada. É uma Né? engrenagem. É uma engrenagem. Se eu colocar ela em qualquer lugar, ela também não vai funcionar. A gente precisa saber fazer os ajustes ali, né? Onde cada peça se encaixa para que essa engrenagem funcione, né? Então, o todo é muito maior do que as partes. Ele é a soma disso tudo e muito mais. Né? A gente, enquanto indivíduo de uma família, nós somos uma parte. Mas nós somos muito mais dessa parte no conjunto. A gente, como seres sociais, somos muito mais se a gente está conectado com essa rede de apoio, né? E a gente tem visto e revisto a necessidade dessas conexões, tendo em vista também que as famílias vêm se modificando, né, Ju? Se tornando famílias menores, fechadas no seu mundo do trabalho e com poucas trocas afetivas às vezes, né? E antes, quando as famílias eram extensas, era aquela confusão, né?
um metendo a colher no prato do outro e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, formava-se ali uma rede de apoio, de orientação, de valores muito claros, né? Tinha suas questões em relação ao autoritarismo, mas também tinha-se ali um lugar onde você sabia onde ia buscar. E hoje nós, na família, né, as famílias na cidade grande, a gente às vezes fica tão isolado, né, que a gente perde essa rede de apoio. E aí a gente precisa aprender a contar com os profissionais, né, para que a gente possa formar hoje um amparo para a gente dar conta de seguir a vida, de educar os nossos filhos, né, de passar por momentos conflitivos. Você está aí agora me ajudando, né, acolhendo meu pequeno, porque ele estava num momento grande de ansiedade, e mesmo sendo mãe, psicóloga, não significa, né, que a gente não precise de ajuda. Então, isso que eu queria trazer. A gente viu ontem aí, né, um caso triste, que eu não sei se você soube, da criança, e quem somos nós para julgarmos o que aconteceu, né? O que a gente tem que pegar essas histórias e falar assim, olha, poderia ter sido comigo. E como é que nós estamos cuidando da nossa saúde emocional? Como é que nós estamos cuidando de quem é importante para a gente, de quem são os nossos vínculos mais importantes, né? A gente tem visto que as desregulações emocionais, elas estão acontecendo porque às vezes a gente não sabe lidar mesmo com esse corpo e essas emoções que são desagradáveis de sentir, né, Ju? E por que não pedir ajuda? Sim, se Por somos que não seres conectar? sociáveis, né? Não temos que dar conta sozinho, né? E quando você fala isso, Cris, a sistêmica, ela também me ensinou muito isso, né? Minha formação, uma das minhas primeiras formações foi a sistêmica, né? E pensar essa rede, essa conexão, né? Essa rede de apoio, que somos os seres sociáveis, né? Isso não tem como ficar fora, né? Da nossa experiência de ser humano, né? Assim, eu acho que é isso que você está dizendo desde a hora que você começou, né? Essa conexão, ela é muito mais do que, assim, é bom que aconteça, não. É imprescindível que ela aconteça, né? É imprescindível que ela aconteça, né? E por isso que eu faço tantos cursos, que eu busco tanta informação, não apenas pela informação, porque isso a gente encontra nos livros, né? Mas é por essa possibilidade da gente trocar, da gente ouvir as experiências dos outros profissionais, de outros colegas. Assim a gente amplia. Nosso trabalho é muito solitário no consultório, né, Ju? Então também há a possibilidade de a gente trocar essas experiências, as nossas dificuldades enquanto ser humano, ou acolher as dores de outro ser humano, né? Então, ontem uma cliente virou para mim e falou assim, Cris, é preciso ficar mais duro, né, para poder dar conta de ouvir tantas histórias. E eu falei, não, muito pelo contrário, né? Mais conectado com a gente, quanto mais conectado com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fragilidades, mais fortes a gente fica. Paradoxalmente, a gente vai falando de sistêmica, a gente está falando desse conceito que é o paradoxo, onde duas realidades elas existem, elas podem ser contrárias sem se anular, elas existem no mesmo momento, né? E paradoxalmente, quanto mais vulnerável a gente fica, mais forte a gente fica emocionalmente, né? Aberta a essa conexão, né? A vulnerabilidade nos proporciona a abertura para conexão, né? Assim, para conexão. E, Cris, e por falar aí em conexão, e aí me conta um pouco, né? De que maneira, então, no consultório, né? Na sua prática clínica, né? Você faz essa interlocução, né? Entre a sistêmica e a terapia cognitivo-comportamental. Conta para mim que eu quero muito
conversar sobre isso, que eu adoro isso. Então, e foi a nossa grande discussão durante o curso, né, Ju? Assim, como que a gente vai conectar essas duas formas de funcionar, de pensar, de explicar o homem? E eu acho que a gente foi numa construção muito bacana, né, ao longo do curso, para a gente chegar nessa negociação, né? E aí, como que eu tenho trabalhado no consultório? Desde 2001 eu fiz minha primeira formação lá com a Jaqueline Cássia, na interação sistêmica. Eu fiz formação com duas professoras, uma da PUC e uma da FUMEC, que era a Nívia e a Paula. E desde lá, então, eu venho trabalhando com a sistêmica, né? Desde 2001. Ano que vem eu faço 20 anos de formada. 20 anos de sistêmica. 20 anos de sistêmica. Então, eu não sei trabalhar, apesar, né, da especialização em TCC, eu não sei trabalhar sem um genograma. Ele é um mapa, né? Então, logo nas primeiras sessões, eu sei que às vezes os clientes ficam muito ansiosos aí por terem respostas, por aliviarem seus sintomas, suas angústias, né? Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente também, o que eu percebo é que quando a gente vai falando, né, e montando esse genograma e organizando esse mapa, isso também vai ajudando a pessoa a conectar que esses sintomas, essas queixas, elas foram construídas, às vezes, não só nessa geração, né? Tem gerações vivendo esse mesmo sintoma, esse mesmo conflito, essas mesmas dificuldades que essa pessoa está trazendo para o consultório, né? Então, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é um genograma, mas o genograma ele é um mapa, né? Onde, para quem trabalha em empresa, seria um paralelo aí do organograma empresarial, né? É uma forma da gente organizar os membros da família. Então, eu até trouxe aqui, tem o livrinho da McGoldrick, que se chama Genograma, e deixa eu abrir um genograma aqui, só para, a título de exemplo, o que é um genograma. Então, um genograma a gente organiza aqui os quadradinhos para representar o homem, o pai, e as bolinhas para representar a mãe, e embaixo, né? Então, aqui é o pai, nesse caso aqui nós temos a mãe, deixa eu só conferir. Aqui, no caso, são duas mães, eu peguei uma família diferente, ó. Então, uma mãe e outra mãe, né? Foi aleatório, mas que ótimo, super atual essa nossa discussão, né? Então, aqui nós temos um pai, uma mãe e uma filha mais velha. E nessa outra família, o pai, a mãe e a terceira filha. E elas se unem, né? E aqui tem o fruto, né, dessa relação. Então, a gente organiza o genograma, que é esse mapa. Qual que é a importância do genograma? Primeiro, ele vai ajudar a gente a entender as histórias, porque nós chegamos nesse mundo, ele já está acontecendo. Eu até separei uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu usei lá na especialização, vou procurando aqui. Mas a gente chega nesse mundo, ele está acontecendo, e esses pais já se conheciam, e deixa eu só, aqui, ó. Nascer é como ser catapultado. Então, pensa numa catapulta, né? Jogou a gente assim, ó. Nascer é como ser catapultado em um livro já preenchido de personagens e histórias. Né? Então, quando a gente nasce, a gente cai de paraquedas, né? No meio de várias histórias que já estavam acontecendo aí. Né? Esse pai já tinha conhecido essa mãe, a gente, né, nem sabe como é que eles se conheceram quando a gente chega, né? E a gente ocupa um lugar nessa família, ou o primeiro filho, ou o segundo filho, ou o terceiro filho, ou o quarto filho. Qual é a representação desses lugares, né? Hoje mais cedo eu estava vendo uma família, e aí eu falando lá, falei, então você é a segunda filha. E a mãe, de repente, me corrigiu. Não, ela é a terceira. Eu falei, uai, terceira? Como assim? É porque eu tive um aborto. Aí essa daqui falou assim, não, eu sou a segunda então, né? Porque esse aqui não conta.
Falei, conta, Uhum. né? Teve uma história que aconteceu aqui, Uhum. né? Essa mãe engravidou, como é que foi para ela essa perda ou não, Uhum. né? E aí você é a terceira, então. É importante a gente nomear isso, né? É Uhum. importante a gente fazer essa localização. A gente vai observar o gênero, como é que eram as expectativas. Outro dia eu estava vendo uma família que são, acho que 9 mulheres e um homem, Nossa, né? Então, assim, o homem foi ser o oitavo. Imagina a pobre coitada da nona, que lugar que ela foi ocupar aí, nossa, que né? interessante, né? Que história, que Que história. história, né? Então, como é que é ser o nono nesse contexto? Como é que estavam esses pais ali para poder receber esses 9 filhos? Qual Uhum. era a condição econômica? Então, quando a gente está falando de sistema, a gente não vai olhar só o sistema familiar, né? Tem um sistema econômico. Tem famílias que, quando os filhos nasceram, o primeiro filho nasceu, estava super bem economicamente. Eu lembro de um caso há muitos anos que eu atendi. Quando o segundo veio, ele escapuliu, ele não foi um filho planejado. E aí o pai tinha acabado de ser mandado embora. Uhum. Então, assim, quando ele chegou, a realidade era outra, Uhum. A né? história era Os outra. pais, a história era outra, né? E Uhum. o interessante disso tudo é que a vida está o tempo inteiro mudando. Uhum. Então, naquele momento, a chegada daquele filho trouxe um peso. E às vezes ele vai carregar esse peso por muito tempo, porque aí a gente vai juntar lá, por exemplo, a terapia do esquema, a teoria do apego, para a gente entender como é que estava essa mãe disponível para essa criança naquele momento. E aí o indivíduo vai ter determinados registros do Uhum. sofrimento dessa mãe ali nessa vivência, que talvez essa mãe não estivesse tão disponível, É, e por isso né? que a gente fala assim, cada filho é uma história, né? Cada filho é uma relação, é um momento, né? E eu brincava muito com a minha mãe, né? Que ela dizia assim, eu amo igual, eu dizia igual. Eu falava, mãe, olha só, vamos combinar uma coisa. Se eu sou diferente do meu irmão, não tem como ser igual, né? Assim, já, esse é o primeiro ponto, né? A senhora, quando ele nasceu, quando eu nasci, a senhora era diferente, né? Então é isso que você está dizendo, né, Cris? São histórias diferentes, a vida muda o tempo todo, né? E a O tempo todo. faz uma reflexão, né? Tem uma visão muito bacana disso, e o genograma faz a gente visualizar isso, né? Então, quando você fala que ele é um Faz. mapa, ele faz a gente visualizar isso, né? A gente vai visualizando, então, e a gente vai entendendo a tríade cognitiva. Aí vem A a nossa conexão. TCC, a conexão, né? Uhum. E aí a gente vai começar a entender, então, essa visão de mundo dessa pessoa que está nos trazendo essa história, a visão que ela tem do outro, a visão Uhum. dela, aliás, a visão que ela tem do outro, a visão de mundo e a visão do futuro, né? Uhum. Então, por exemplo, tem uma família que eu atendo que eles vêm com vários lutos acumulados, Uhum. né? Então, como é que vai ser a visão de futuro dessa família, Uhum. né? Essa Uhum. visão ela vai ficar comprometida, ela vai ficar. Eles vão sempre estar nessa expectativa do que de ruim vai acontecer, Uhum. Uma visão. né? Uhum. E isso às vezes não foi lá na fase infantil, isso já é uma forma nova de estar enxergando o futuro diante de tantas perdas. Então, como que essas intercorrências da vida que a gente não controla, elas vêm modificar a nossa forma de ver, de sentir a realidade, né? Uhum. Então, quando a gente vai abrindo o genograma, o interessante disso tudo é que a gente vai entendendo a história do nosso paciente, mas é muito legal que eles mesmos vão fazendo as conexões. Uhum. Hoje, Uhum. mais cedo, uma cliente que eu estava atendendo, ela virou e falou assim: Cristiane, dessa forma que você vai colocando, a minha raiva em relação à minha mãe, ela não se justifica, Uhum. Que vai tendo uma né? compreensão, né?
Uhum, e vai entendendo que os pais, eles não são esses heróis. Que assim como nós hoje, como pais, passamos por muitas dificuldades, porque educar é das tarefas mais difíceis da existência humana. Isso, né? Eu não acho das. Eu acho, né? Não tenho filho, não, mas eu acho a mais difícil. Fala Ô, Ju, eu, isso. mais difícil perder um filho. É, é. Aí já é Aí uma eu acho é, que é a é a experiência mais. experiência mais difícil, Uhum, sabe? Então, as perdas, de uma forma geral, elas são muito difíceis para a gente, até porque a gente não tem uma cultura de falar sobre morte. uhum, Então, a gente não lida, a gente fica o tempo todo negando a nossa finitude, uhum, né? uhum, E por isso também a gente faz um uso tão mal feito da nossa vida, porque a gente nega, sim. né? Uhum, Se estivéssemos mais conectados com essa realidade, porque isso é a realidade da finitude, é a única certeza que nós temos, sim, sim. talvez a gente não adiasse tanto viver, né? Verdade. Uhum, verdade. Então, o educar, ele é muito difícil. E aí, quando a gente vai abrindo o genograma, aí é muito interessante, porque a gente também vai vendo a linhagem feminina da família. E aí a Uhum, gente começa também a se conectar, assim, como é que eu vivencio o meu feminino? O que que eu aprendi com as mulheres dessa família? uhum. Né? Na minha família específica, as mulheres são muito fortes, né? Então eu tenho que orar e vigiar para não passar por cima do meu companheiro, né? Orar e Porque vigiar mesmo. mesmo porque os homens foram sendo Uhum, saindo por diversos fatores, cada geração eles foram saindo por seus motivos específicos, né? E aí eu estou ainda casada, eu estou falando ainda não porque eu pretendo separar, mas a gente não sabe do amanhã e eu estou lidando com outra característica da sistêmica que é a imprevisibilidade, uhum. né? Porque a gente quer ter a certeza das coisas e a única coisa que a gente não tem é certeza. A gente quer ter a certeza para ter o controle das coisas. A gente não tem controle das pessoas, da vida, né? A gente está falando aí o quanto que ela é infinitamente maior, que pegou a gente, ó, Uhum. pelo laço esse ano, todo mundo com a vida super planejada, caminhando com ótimas perspectivas, e eis que estamos dentro de casa, É, né? eu acho Então, interessante pensar isso, né? Quando você fala, não tem como não pensar na família da gente, né? Assim, lá em casa tem uma crença, já é uma regra, né? Quando você fala de associar o genograma com os conceitos da terapia cognitivo-comportamental, porque para a gente, né, da TCC, no sentido de o genograma é colocado como parte da conceitualização cognitiva, né? E lá em casa tem uma regra que é assim, ó, as mulheres, elas são perigosas. Os homens são levados pelas mulheres, né? Então eu lembro que quando ligava uma moça lá para casa atrás do meu irmão, a minha mãe perguntava CPF, tipo sanguíneo, né? Queria saber tudo da moça, né? E aí ligava o rapaz, a minha mãe, peraí. Eu já perguntei, mãe, qual é? Como é que é isso? Ela disse, porque você sabe se defender. Né? Eu sabia me defender. E ele não sabia se defender, né? Então, assim, olha isso, é uma regra. Isso virou uma regra, né? pois é. Aqui também essa regra nós temos que ficar bem atentas, viu? As mulheres são perigosas. Olha isso. Oxe, menina, perigosas! E a gente sai com essa cara de santa, né, Ju? Assim. Mas olha isso. Programa conversando com as crenças, né, com o processamento da informação. E isso foi passado, assim, não é da minha mãe, isso foi passado da minha avó, que possivelmente teve lá da mãe dela. Enfim, olha que interessante isso, né? Sim. Então, a outra contribuição da sistêmica é justamente essa visão da transgeracionalidade, né? Que a gente vai observando como que essas histórias vão sendo passadas e repetidas sem a gente tomar consciência delas. Então a gente acha que a gente está sendo original e quando a gente vai olhar a história, fala, oh, ilusão, Nada, tá tem nada repetindo. disso. Uhum. Uhum. E eu costumo dizer assim, olha, vamos olhar então para essas repetições para que a gente possa ser assim, ó, um pouquinho criativo.
Porque a cada geração, se a gente for um pouquinho criativo, há várias gerações a gente já está fazendo uma história bem diferente, né? Então, se foram histórias muito duras e muito sofridas, o que a gente pode ir fazendo para reparar essas necessidades, né? E aí a gente vê a teoria do apego, a gente vê a terapia do esquema, olhando para essas necessidades básicas, que se a gente não teve atendidas, como que os nossos pais tiveram atendidos, como é que os nossos avós tiveram atendidos, né? As suas necessidades dentro desses outros contextos, né? Então, eu acho que é um instrumento maravilhoso de conexão. Então, quando a gente começa, a gente fica parecendo bruxa, né? Que a gente adivinha um monte de coisa através do genograma, né? E é o mapa, gente, está ali, é só olhar o caminho, né? E como é que a gente olha. E, assim, é muito interessante, né, Ju, o quanto que, às vezes, a gente precisa ficar instigando as pessoas a buscarem suas histórias, são as nossas raízes. É a base que vai nos fortalecer para a gente se tornar adultos saudáveis, né? E como o diálogo é tão difícil para poder saber dessas histórias, né? E aí, Cris, você fala, tem uma outra coisa muito interessante que eu aprendi com a sistêmica, né? E o quanto que a TCC se fortificou desse conceito, que é a coisa da compreensão dos segredos, né? Assim, como que os segredos, assim, também são descobertos, não sei se é descoberto a palavra, né? Mas eu vou usar essa palavra, quando você está montando esse genograma, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho disso também, assim, porque é o que Como você é que falou, eles são parece bruxa, né? Mas as coisas vêm também, né? como é que eles são revelados, né, Ju, ali. Mas é porque fica muito nessa ordem do não dito, do não poder ser falado, né? Então, a gente afasta muito o outro com as nossas emoções, né? E acaba não perguntando o que está acontecendo. Esses dias eu ouvi a história de uma cliente que ela estava com a mãe numa determinada circunstância e as pessoas que estavam de fora fizeram uma leitura muito equivocada daquilo que elas estavam vivendo e já chegaram repreendendo, né? E aí eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo. Peraí, vamos contextualizar? E a contextualização, ela é muito importante, é outro conceito dentro da sistêmica, né? E então, falando da questão do segredo, quando a gente começa e a gente traz ali o sistema, né? Então, a gente falou do genograma, mas vamos falar também que tem o atendimento familiar. A gente coloca a família toda ali dentro do consultório. E às vezes vem porque a criança está sintomática. E a partir daquela interação, a gente começa a ouvir as histórias, até para que todos ali compartilhem desse conhecimento, né? E aí a gente começa a ter descobertas muito interessantes, porque agregar pontos de vista de um mesmo fato. Então, eu costumo dizer que são as meias verdades e as meias mentiras. Não que as pessoas queiram dizer as mentiras, mas porque cada um tem o seu ponto de vista ali, né? Então, altera um pouquinho Seu a óculos, né? A sua percepção. forma de ver, como você disse, né? Por isso que tem a tríade cognitiva tão presente, né? Porque cada um vai ter seu óculos, né? Para ver as coisas. Isso, isso. E aí, quando vai, né? Quando essas pessoas vão relatando, aí fala assim, uai, mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas será que mamãe casou grávida, então? Nunca tinha pensado nisso. Nossa, mas papai era tão rígido com a gente no controle da sexualidade, né? E aí começa-se a levantar os questionamentos que até então eram proibidos, até porque numa educação autoritária não se pode questionar, né? E as pessoas, eu tenho percebido muito no consultório isso, sabe, Ju? Eu não sei se você percebe isso também, o fato dessa insegurança vir também de um sistema onde só tinha que se obedecer, então as pessoas não podem questionar, Aí né? acaba que não Então sabe hoje, lidar com o questionamento também, né? Se eu não posso questionar, quando ele vem, eu não sei lidar também, né? e aí, né, tem uma explosão para não ter que pensar naquilo, porque se eu pensar, talvez eu vou perceber esses segredos familiares, né?
Então, a questão da sexualidade costuma ser muito uma questão de segredo familiar. E, às vezes, hoje, se a gente for olhar, isso não faz o menor sentido. Tá, gente, mamãe casou grávida, tá? E qual o problema disso? Sim. Né? Mas lá naquele contexto, aquilo teve um peso, né, tão grande para aquela família. Contexto de suicídio, de morte, isso tudo são motivos para não se falar, porque a dor é tão grande, então a gente vai fingir que isso não aconteceu. Né? Então, quanto mais a gente abre para o diálogo, né, menos segredos a gente precisa ter. E o segredo, ele tem um ponto que é um complicador, que ele vai estabelecer alianças entre pessoas que sabem. Né? Ele estabelece coalizões. Então, algumas pessoas vão se associar e outras vão ser excluídas daquela informação. Na verdade, todo mundo sabe que tem alguma coisa ali. Não sabe o Né? quê? Mas todo mundo, às vezes não sabe o que, às vezes sabem o que, mas como é segredo não podem falar. E aí gasta-se uma energia enorme para manter esse distanciamento, porque se a gente aproximar, isso vai emergir. Olha só. Pois é. Né? Aí E a são os conexão jogos acontece, né? relacionais. Aí a conexão Acontece. acontece, né? Então, E essa sabe o que é pior? Porque isso tende a repetir nas outras gerações. Porque isso precisa emergir de alguma forma. Porque isso faz Então, sofrer, né? Faz sofrer demais. faz, O segredo faz faz sofrer. muito. Então, assim, o genograma é essa conversa, então, também com os conceitos da TCC, pelo que eu vi, né? Nós falamos de crença, falamos de regras, crenças, regras, falamos de tríade cognitiva, né? Essa visão, esses óculos, né? Sim, As emoções presentes, os pensamentos, os comportamentos, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande, né? Poder, da TCC, poder apropriar, né, do genograma, né? Como parte, então, da nossa conceitualização cognitiva, sabe? Assim, isso é um sim, presente que a sistêmica nos dá, né? Assim, então, claro que a gente tem sim. eu sempre falo, eu fiz formação em sistêmica, né? Mas eu falo, gente, eu tinha que fazer curso de genograma assim, quase todo ano, assim, ou cada semestre, né? Porque o negócio assim é muita informação, né? É muito legal, né? Sim, e a gente pode ir verificando, né? Assim, por exemplo, eu trabalhei o genograma agora para uma conceitualização dentro da TCC, uma contextualização dentro da sistêmica, mas, por exemplo, eu posso querer ampliar a visão, estou achando que é muito escuro, eu não estou conseguindo melhorar. Eu posso querer ampliar essa visão, por exemplo, para olhar para essa linhagem feminina. Ou para olhar, eu posso usar isso. Tem pessoas que trabalham com genograma para orientação profissional, Olha que legal, né? né? Então, assim, é um recurso maravilhoso que a gente tem para ajudar a pessoa a desenvolver aí a consciência a respeito dessas interações, né? E, ao mesmo tempo, ele traz muita emoção, né? Ativa E a muito. gente ativa muita emoção. Às vezes a gente não precisa fazer intervenção, porque só o fato de contar essas histórias, a modificação já está ativando tanta emoção e a gente vê, né, que as emoções são formadas lá no sistema límbico, e a partir do momento que você ativa a emoção, você começa a gerar novas imagens mentais, novas soluções para aquelas dores, né, Ju? E aprende a sentir, Então, porque em alguns momentos o problema é não permitir sentir, né? isso, exatamente. É. Então, eu também costumo usar muito fotografias. Agora está um pouco mais complicado, eu estou ainda adaptando. Fiz umas 2 sessões pedindo para os clientes mandarem e a gente vai compartilhando. Não é a mesma coisa que no consultório, porque no consultório eu abro, a gente faz uma brincadeira com as fotografias, é bem legal. Mas as fotografias aí para acessar, né, as crenças, as histórias, as emoções, elas são um recurso brilhante, assim, porque a gente vai vendo as pessoas ali, né? Quem que aquela pessoa escolhe para trazer para contar a história para gente, o quanto que aquela história é importante, né? O que que ela representa ali para aquela pessoa. Então a gente consegue ampliar também essa visão.
Ô, Cris, eu ministro algumas aulas de TCC com casal e família, né? E eu tenho o costume de fazer rapidamente, não dá para fazer o meu genograma. Eu já fiz genograma, né? Eu e Marco já fizemos genograma. Foi algo, assim, muito, muito fantástico. Fizemos umas descobertas que jamais faríamos, né? E aí, assim, aí quando eu vou dar aula, eu faço um recorte rapidinho, né, da minha história de vida. Eu coloco lá a foto do meu pai e minha mãe se casando, né, eu nascendo, né. E aí meu irmão, eu sou alucinada com meu irmão, sabe? Assim, um negócio impressionante, assim. E Aham. aí depois meus pais se separando, e assim. E aí depois, antes disso, meu batismo, né, a relação que eu tenho com meus avós, né. E aí coloco meus 15 anos, minha formatura, né? E, por fim, coloca a minha nova família, né? Assim, que é eu, o Marco Aurélio e os filhos do Marco Aurélio, né? Assim, que é essa família, assim. E o quanto que isso... eu apresento isso várias vezes e toda vez que eu apresento, a emoção, ela vem nova, né? Ela vem renovada, ela vem com uma série de conteúdos mesmo, né? Então, assim, quando você falou de foto, eu pensei, como que é importante, né? Essa coisa de trabalhar a imagem, de trabalhar a foto, de trabalhar essa linha do tempo, né? Muito, muito Uhum. legal, assim, muito importante. E eu acho assim, no início da quarentena, que a gente não sabia ainda quanto tempo ia ficar e tal, né? E o tempo ainda estava sobrando, porque agora não tem tempo sobrando mais. Não tem, tá Mas bom. enfim, né? Escolhas também, né, Ju? Mas a gente tirou ali um dia, uns 2 dias, eu, os meninos, meu marido, e fomos rever as fotos que estão assim no computador, né? E fomos contando para as crianças, atualizando essas vivências que nós passamos, porque eles já estão naquela poda cognitiva que começa a esquecer um monte de coisa da primeira infância, que é tão triste, né? Mas é necessária. É E espaço. como que foi interessante, assim, até para a gente reconectar com eles, para ativar emoções, para a gente ouvir histórias que a gente já desconfiava enquanto pais, mas que imediatamente quando aconteceram eles não contaram para a gente, né? Mas quando viam as fotos, eles lembravam de uma coisa ou outra e eles traziam também para a gente essas emoções, né? Fica aí Então até são uma dica, né, momentos, Cris? Essa atividade fica uma dica sim. mais aí, né? Super legal, né? Sim, sim, eu acho que é uma atividade muito gostosa, que ajuda a conectar, ajuda a gente a lembrar. Às vezes os casais chegam num pé de guerra muito grande. Para mim, um dos maiores sistemas, dos sistemas mais difíceis de serem atendidos é o casal, mais do que família. Uhum. Família é mamão com açúcar, eu amo. Não que eu não goste de atender casal, mas venhamos e convenhamos, vou dar um puxão de orelha em todos os casais que estão ouvindo esta live, que nós fazemos um jogo relacional danado de difícil, que a gente quer, mas não quer, que a gente pede, mas não pede, que a gente, né? Complexo, complexo Muito. demais. Uhum, e é muito complexo mesmo, né? Então a gente às vezes fica responsabilizando o outro por coisas que a gente não está dando conta de mudar, por emoções que somos nós que estamos sentindo, né, Ju? E fica colocando na conta do outro que não vai ter condição de pagar, Uhum. Não vai mesmo, né? né? Uhum. Então, quando o casal chega dessa forma, esse exercício de fotografia é uma delícia. Tá? Traz foto do início, né, do relacionamento de vocês, porque aí eles revivem o gostoso do namorar, né? E começa a lembrar do porquê que eles se escolheram também, Uhum. né? Do para quê, qual era aquela vivência. E percebem que a vida muda todos os dias, que eu casei com uma pessoa, não é mais a mesma Não. pessoa depois desses anos todos, Uhum. né? Então, é outro conceito da sistêmica, que é essa dinâmica, essas mudanças, por mais que a gente ache, fulano não muda, olha a fotografia, como que não muda, é outra pessoa. Eu falo, meu marido, eu conheci, ele era esbelto. Aí, quando a gente teve filhos, se ele me permite falar isso, quando nós tivemos os meninos, foi um momento de muita ansiedade. Chegaram 2 de uma vez, 2 presentes maravilhosos, mas era uma trabalheira louca, Uhum. né? E todo mundo sem saber como que lidava com o menino. Falei, gente, cadê a instrução? Esqueceram de mandar esse trem para cá? Onde que compra isso agora? Poxa, tem livro para tudo, cadê o livro?
Cadê? Pelo amor de Deus, né? E aí ele fez assim, e virou 3 dígitos. E agora, se você olhar, ele é mais esbelto, mais magrinho do que quando eu conheci. Como é a mesma pessoa? Claro que não é, né? E Experiências, aí a as gente tem experiências mudam, a pessoa muda com as experiências. outra, né? Aí vem cliente falar assim, eu queria que fosse como antes. Bem, impossível, É, isso aí é difícil. né? Vamos lidar com a realidade, né? É, é, E aí também esse exercício de recontratar, né, Ju? uhum. Eu vou querer renovar o contrato de relacionamento com essa nova pessoa que está aqui ao meu lado? E essa renovação é constante, né, Cris? É isso mesmo? Ela é É constante. isso mesmo. É isso mesmo. Todos os dias. Ô, Cris, tem uma coisa que eu queria ouvir, né, assim, que você nos contasse, né, dentro da sua experiência, assim, né, e que também isso me intriga, e que a TCC também tem trabalhado muito dentro das TCCs, né, e Uhum. como é que você acha, né, que essa inter-relação entre as várias abordagens, né, aponta uma tendência para a nossa prática clínica atual, assim, porque a gente está falando de conexão, de família, de casal, né, mas a nossa prática também, ela tem que estar interrelacionada, né? Esses dias, eu acho que, se eu não me engano, foi o Wilson que falou que, na verdade, o processo terapêutico, né? Se a gente pensar agora em terapia mais o processo terapêutico, né? Nós vamos pensar nesse processo, nesse paciente, e a gente vai utilizar, claro, daquilo que tem base científica, baseado em evidência, mas a gente vai usar, uma hora a gente vai usar uma abordagem, aquilo que funciona naquela abordagem, para aquele sujeito, pensando no processo e, claro, numa psicologia baseada em evidências, né? Mas como que é Sim. isso, assim, na sua perspectiva? Eu queria te ouvir um pouco, assim, essa inter-relação, já que estamos falando de sistêmica e TCC, me ajuda aí. Pois é, né, Ju? E a gente não está falando aí que as relações elas passam por modificações ao longo dos anos, né? E a gente também tem a ciência que vai evoluindo ao longo dos anos, né? A sistêmica, quando ela começou, ela passou por várias fases ali, né? Nessa visão do homem, ela estava tentando descobrir e entender essa forma, né? Das conexões acontecerem. Então, foi acontecendo, por exemplo, uma comparação com os sistemas não vivos, depois com os sistemas orgânicos. E Uhum. aí tem uma frase aqui deixa eu ver se eu acho, né? Aqui, ó. Quando falamos do homem, sentimos que nos referimos a algo genérico e abstrato. O homem é um objeto estranho, algo simultaneamente biológico e não biológico. Com a maior comodidade, estudamos o homem biológico no departamento da biologia, o homem cultural e psicológico no departamento das ciências humanas e psicologia. O homem tem um cérebro, que é um órgão biológico, e o espírito, que é um órgão psíquico. Acaso alguma vez eles se encontram? Olha só. As pessoas que estudam o cérebro não se dão conta de que estudam o cérebro com o seu espírito? Vivemos nessa disjunção que nos impõe sempre uma visão mutilada. Isso é uma frase do Morin. Então, Ju, assim, se a gente não acompanhar a evolução da ciência, como é que a gente vai integrar isso tudo? Na visão cartesiana, né, foi importante, porque surgiram as especializações, e só que aí ficou um olhar muito voltado para cada um na sua área. E Uhum. quando a gente fala de sistema, se eu tenho, por exemplo, uma dor de estômago, eu posso não prestar atenção nela, ela vai me dar uma dor de cabeça. Uhum. Eu posso tomar um remédio para dor de cabeça, mas o meu problema é no estômago. Uhum. E se eu não Uhum. estou levando em consideração o Entendi. sistema, eu não vou Uhum. resolver o problema. Eu vou tomar um remédio, a dor de cabeça vai passar, mas depois ela vai voltar quando o efeito do remédio passar, porque eu não tratei o problema. Uhum. Né? Então, todo sintoma é só a pontinha do iceberg. Sim. A gente precisa olhar tudo que está ali por baixo. Uhum. Então, a gente está num momento muito rico, né?
Porque a gente tem agora essa ideia de globalidade, essa visão sistêmica, e a gente está observando esse todo acontecendo. E as várias abordagens, elas vêm fazer o quê? Elas vêm ajudar a integrar esse homem, né? Quando a gente sinal, Aí, voltamos. fui eu, voltamos. Então, assim, Eu estava falando quando a dessa gente integração. Isso, então quando a gente tem aí o estudo, né, da neurociência, falando do sistema límbico, do córtex neofrontal, como é que isso interfere na nossa regulação, aí eu estou tratando esse indivíduo dentro desse contexto aqui, né, indivíduo, dentro do que é possível para esse indivíduo nessa compreensão. Aí quando a gente olha, por exemplo, essa questão dos sintomas do adoecimento, né? Muitas vezes, uma pessoa com depressão, a gente pode indicar para ela fazer massagem, né? Por quê? Porque às vezes está carecendo desse toque, dessa estimulação física, e às vezes a gente não acha que isso é bobagem. Eu lembro que quando eu comecei a atuar, eu fui trabalhar numa creche e a gente tinha uma menininha lá que ela tinha algumas questões e ela tinha uma cabeça muito grande. E essa menininha devia ter seus 3, 4 anos e muito séria, muito chorona, ela não falava quase nada. E ela me chamava muita atenção. E aí eu levei isso para minha supervisão na época e tal, e a minha supervisora falou assim, Cristiane, parece um quadro de depressão infantil, né? Toda vez que você estiver com ela, põe ela no colo, faz massagem no pezinho, na mãozinha, né? Mexe na cabecinha dela. E assim eu fui fazendo, cada vez que eu ia lá. E daí a pouco essa menina começou a rir, ela começou a brincar. E as crianças e algumas professoras chamavam ela de piu-piu. Não sei se você lembra do piu-piu do Frajola, que era aquele passarinho com cabeção. Sim. E chamavam ela assim porque ela tinha uma cabeça grande. E aí, depois dessa estimulação, uma criança chamou, e esse dia eu estava lá para ver, eu fico até arrepiada de contar, porque ela olhou muito brava para essa outra criança e falou assim, meu nome não é Piu-Piu, meu nome é Fulana. Que ótimo. E eu falei, opa, acho que esse trabalho já funcionou, né? Ativou, né? Ativou. Então já saiu daquela sensação e daquela impotência que ela tinha, né, naquele contexto ali. Então a gente desconsidera muito o corpo da gente, né? Então quando a gente fala da TCC e faz aquele exercício de localizar as emoções no desenho do corpo, para a gente prestar atenção no se sentir, né, Ju? Então quando a gente vai integrando, e eu acho que a tendência é essa, que a gente possa integrar esses saberes, né? Para que a gente possa também conectar melhor com quem a gente está atendendo e oferecer o melhor. Sim. Né? Nós terminamos, assim, nós começamos falando de conexão, né? Daqui a pouco nós vamos encerrar e terminamos na conexão, né, Cris? Você é danada, né? Você cumpriu com o seu objetivo, você queria falar da conexão e você falou do início ao fim da conexão. A mensagem foi dada, né? E aí eu queria fechar, tem um textinho rapidinho, que na verdade, esse trechinho é um trecho da carta do índio Teddy Perry, inspirado no chefe Seattle. Tem essa carta na internet, se alguém quiser depois pode me chamar no meu privado, que eu mando, que é uma carta muito linda e muito atual, fala de ecologia, fala disso tudo, né? Dessa visão macro que a gente precisa desenvolver e aprender com os índios. Oi, voltou? Oi? Ficamos Ai, que pena! Mas você falou... Será que a gente... Eu falei, eu não sei se deu para ouvir. Eu não sei se chegou. Vou falar rapidinho. O que você acha? Hoje a gente já fala encerra. De novo, porque eu não ouvi, uai. Eu não ouvi. Então vou falar de novo. Vamos ver se dá aí. Eu não ouvi, como é que eu vou ficar?
Vai Quanto lá. tempo nós temos aí? Nós Ó, temos 2 minutinhos, 3 minutinhos. Vai lá. então dá tempo. Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Tudo que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida. Tudo o que faz a teia, não, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo, Lindo, né? lindo. Então, eu acho que essa é a ideia, né, da conexão, que nós somos só uma micropartezinha, mas que quando a gente muda essa micropartezinha, também efeito borboleta, para quem não viu o filme, vale a pena, né? Muito. Tudo muda, né? Ô, Então Cris, é isso, muito Ju, eu bom, agradeço demais pelo convite. Que muito conversa bom, muito gostosa. bom. Muito bom me conectar com você, conectar com essa oportunidade aí de aprender, de aprender essa teia que nós fazemos partes, que nós fazemos parte. Muito bom, muito obrigado por essa oportunidade e só agradecer mesmo e pedir para você continuar fazendo parte, né? Conectando comigo. Lógico, lógico. Eu que tenho que ficar botando limite, senão eu estou em todos os grupos, né, Ju? De Mas tanto que eu como amo assim, participar. eu, eu agradeço essa oportunidade de me conectar a você. Muito obrigada. E eu Muito obrigada. agradeço também por todas as trocas e oportunidades que eu tive de aprender aí no Espaço Integrar, né? Continuo aprendendo. Pessoal, vale a pena fazer parte dos grupos do Espaço Integrar, né, Ju? Visitem aí o canal do Espaço Integrar, visitem a minha página, tá ficando bem A Cris está legal. produzindo coisas fantásticas, estou adorando também. Tá, Muito bom, tá muito bom, legal, né? E aí, assim, a muito gente bom. também vai levando um pouquinho de informação, né, Ju? Já que a gente investe tanto nesses conteúdos, Sim, para que as pessoas sim. também possam se conectar, aprender, conhecer e escolher também esse processo terapêutico como uma forma de estar aqui de uma forma mais saudável, mais conectada, com mais sentido de vida mesmo, né? Muito bom. Ó, um beijo Ó, grande. pessoal, muito obrigada. Eu vi muita gente querida entrando aqui. Obrigada. Uma ótima noite e um ótimo final de semana aí para todos. Obrigado, obrigado, pessoal. Até a próxima, Cris. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.